Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já, né? Clica, se inscreve no canal, porque hoje vamos falar de um assunto que pedem muito, que é sobre números, e especificamente para datas. Então, dia, mês, ano, como é que eu falo esses números todos em inglês? Porque tem algumas coisinhas diferentes do português. Bora lá. Ai, olha só, é meu aniversário, quer dizer, eu não sei se é meu aniversário, eu não sei se esse vídeo tá no dia do meu aniversário, tá? No, it's not. Mas eu tenho um presente pra você, que é o meu e-book 10 segredos para falar inglês. Vou deixar aqui no primeiro link da descrição, é só clicar e baixar. Bom, muita gente tem dúvida em relação a datas do ano, dia, mês, falar que dia é hoje e tal, porque tem uma diferençazinha do português pro inglês, não é simplesmente uma tradução. Tem uma diferença também do inglês americano pro inglês britânico. Então vamos começar com o inglês americano. No inglês americano, primeiro nós temos o mês, depois nós temos o dia. E depois o ano. O ano sempre vai ser por último, isso não muda, tá? Mas no americano, primeiro é o mês e depois é a data. Porém, essa data sempre tem que ser em número ordinal. Gente, o que é número ordinal? É um ordinário. Número ordinal é primeiro, segundo, terceiro, né? O número cardinal é 1, 2, 3, 4, não. E pra você falar de data, do dia 1º ao dia 30, 31, você tem que usar número ordinal. Dá uma olhadinha no Google, bota ordinal numbers, vão vir números ordinais, e aí você vai estudando eles, porque né, tem que meio que saber mesmo. Então, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, e tem esse THzinho no final que é chato mesmo de pronunciar, mas vocês pegam com o tempo. First, second, third, fourth and fifth. Então, por exemplo, temos a data 3 de junho. June 3rd. June 3rd. Ok? Então é assim que você escreve. June 3rd. Mas, gente, como é que eu escrevo esse third? Então, você sempre vai escrever com o número e a letrinha que vem depois. Como que eu sei essa letrinha? Novamente, você vai dar uma estudada nos números, mas basicamente, pro first vem o número 1 e o ST, porque first termina com ST. Second termina com ND, second. As duas últimas letras são N e D, então número 2, ND. Third termina com RD. Essas são as últimas duas letras, então 3, RD. Fourth, fifth, aí daí em diante até o 9 vai terminar com TH. Então 4, TH, fourth. 5, TH, fifth. Então essa é a regrinha, digamos assim. E depois quando você for por exemplo, 22, é 22nd. Então, novamente, ND. É sempre do último número. April 22nd, 1860. Então, você tem primeiro o mês e depois a data com essa regrinha aí dos números. Mas se você for falar, você pode falar tanto June 3rd como June the 3rd. The 3rd. Pode botar esse the antes do número, tá? Na hora de você falar. Já no inglês britânico é o oposto. É igual a gente, digamos assim. Primeiro vem a data e depois vem o mês, tá? Mas naquela mesma regrinha de números ordinais. Isso aí não muda. Então vai vir third, 3, RD e June. 3rd June. Isso na maneira de escrever. Agora, na maneira de você falar, para você falar, tem que falar the 3rd of June. The 3rd of June. Não pode falar 3rd June. Fica meio estranho. Então, para você escrever, simplesmente 3rd June. Para falar, the 3rd of June. Ok? Tem que ter esse the e esse of. Combinado? E aí, tanto no americano quanto no britânico, você vai colocar uma vírgula depois e vai ter o ano. E como que eu falo ano em inglês, Cíntia? Tem lá 1995. Foi o ano que eu nasci. 1800 e blá blá blá. 2005. Como que eu falo isso em inglês? Vamos lá. Antes de 2000, um exemplo, 1991. Você vai falar 1991. Ninguém fala assim. Todo mundo separa em blocos de 2 números. Então, o bloco de 19 e o bloco de 91. E você vai falar eles separadamente. 1991. 1991. Como se fosse 1991. Mas, gente, ninguém falando, estamos em 1991. Em português, não. Mas em inglês fala assim. August 6, 1991. 1852. 1852. 1852. 1852. Chegou no ano 2000, temos algumas opções. 2000,
que é a maneira que eu prefiro usar, 2000. Você pode falar também 2000, 2000? que é até mesmo, por exemplo, 1900. Você pode falar 1900, que é 1900. Eu prefiro falar, acho que eu não falo 1900, na verdade. Porque eu tô pensando o que eu preferia, não sei, porque eu acho que eu não falo esse número. Mas 2000 eu prefiro falar 2000. Mas você pode falar também 200, como se fosse 20 e 100, né? Porque tem 2 zeros ali. 200. Aí foi pra 2001. 2001, 2002, 2003, tá? Normal. Ou você também pode falar, por exemplo, 2002, 2002, 2002. 2003, 2003. Porque se você falar 23, parece que é 23, 23, sabe? Então tem esse O, que é a mesma coisa que zero. Então, 2002, 2003, 2004, 2004. Chegou em 2010, 2010 ou 2010. Depois que passa de 2000, eu prefiro falar 2000. Não sei, é uma questão de preferência. 2010, 2000. Aí depois de 2011 eu prefiro falar 2011. Ou não. Tem que saber o que tá. 2000. Não, eu prefiro continuar 2000. 2017. Então, 2017. 2019. 2019. Então, você tem todas essas opções. Se você não quiser se confundir, escolhe um e segue a vida. Good morning, July 19th, 2019. E se você quiser falar a década inteira, então nos anos 90, nos anos 80, você usa the 90s, the 80s. Então sempre com esse S no final. Escrevendo fica 80 e o S, 90 e o S, tá? Então, the 90s, the 80s. Not even that cool in the 80s. Uma coisa muito importante sobre preposição. On or in. Sempre que estiver falando de datas, on, tá? On June 17th. Então, no dia 17 de junho. On June 17th. Or on the 17th of June. Aí depende se é o americano ou mais o britânico. Mas sempre on. On 17th. No dia 17. On também. Então, se tiver só o número, ou o mês, só o dia, ou o mês e o dia, on. Porque de qualquer maneira você está falando de um dia específico. E se também for a data, o mês e o ano, continua sendo on, porque novamente você está falando de um dia. Você está especificando de qual ano ele é. On June 5th, 2006. Mas se você estiver falando só de ano ou só do mês, in. Então, in October, in June, in December, in May, in July, sempre in. In 1984, in 2011, in, sempre in. Com anos e com meses, in. Com dias, mesmo que tenha mês, ano, dia, on. In 1984. E uma coisa também muito importante que pode parecer detalhe, mas faz toda a diferença, meses e dias da semana, sempre com letra maiúscula. Não importa se está no começo, no meio ou no final da frase. Sempre que for escrever um mês, letra maiúscula. E sempre que for escrever um dia da semana, Monday, Tuesday, Wednesday, tipo segunda, terça, quarta, também sempre com letra maiúscula. Não importa se tá no meio da frase, no final, whatever, tá? Então é isso, espero que tenha ficado bem claro essa questão de data, preposição, porque eu sei que muita gente se confunde, porque realmente são muitos detalhezinhos. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso responder. E é isso, deixa dica também de mais vídeos que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Beijo e tchau! 4 de maio. 4 de maio. Tudo bem que depois que a gente foi esse vídeo já passou 4 de maio há muito tempo, mas tá bom. Não tem problema nenhum, Ou gente. não, ou eu posso querer postar ele dia 4 de maio. É no sábado, não é? É no sábado. Mandei felicitações. Meu aniversário, gente, 4 de maio. Ah, então... Se já passou, parabéns pra você. Gente, se inscreve no canal, vai. cara. Clique em gostei. Eu quero que todas as pessoas que assistem o vídeo cliquem em gostei só por causa do meu aniversário. Será que eu consigo isso? Será? Todas as pessoas que assistirem. Tem que ter o mesmo número de visualizações e de likes.